Jesus caminhava pelas ruas de Libreville, a capital do Gabão. O sol brilhava sobre o Oceano Atlântico e as ondas quebravam suavemente na costa. O povo começava a se reunir no bairro de Louis, um dos locais mais conhecidos, onde tradições antigas se misturavam com a modernidade da cidade. Homens, mulheres e crianças se aproximavam, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Entre eles estavam líderes tradicionais, pastores cristãos e até alguns curiosos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Um ancião da etnia Fang, vestido com roupas tradicionais, se aproximou e perguntou: Mestre, o Gabão é uma terra rica, abençoada por florestas e rios, mas também enfrentamos desafios. Há aqueles que se apegam às tradições de nossos antepassados, enquanto outros buscam a modernidade e se esquecem de suas raízes. Como podemos encontrar equilíbrio? Jesus olhou para ele com sabedoria e respondeu: Todo povo tem uma história, mas não pode viver apenas do passado. Eu vos digo, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Se vossa fé estiver em mim, podereis honrar vossas tradições sem vos perderdes nelas. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim encontra vida em abundância. Os mais velhos assentiram. Eles sabiam que muitos estavam divididos entre manter as tradições e seguir novos caminhos. Mas Jesus mostrava que a verdadeira resposta estava nele. Então um jovem estudante se aproximou e perguntou: Senhor, muitos em nossa nação enfrentam corrupção, desigualdade e dificuldades. Há aqueles que dizem que apenas os poderosos prosperam. O que devemos fazer diante dessas injustiças? Jesus olhou para ele e disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O poder dos homens é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Não vos conformeis com a injustiça, mas também não busqueis o poder pelo poder. Sede luz no meio das trevas, e sede fiéis naquilo que é pouco. Pois quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A multidão murmurava entre si. As palavras de Jesus os desafiavam a pensar de maneira diferente, não apenas sobre suas riquezas naturais, mas sobre a riqueza espiritual que precisavam buscar. Mas ele sabia que havia mais a ser dito. O Gabão precisava entender o seu papel no plano de Deus. A brisa do oceano soprava suavemente enquanto a multidão permanecia atenta às palavras de Jesus. Ele falava como quem conhecia não apenas o presente, mas também os segredos do coração do Gabão. Um empresário se aproximou e disse: Senhor, nossa terra é rica em petróleo, madeira e minerais. Mas apesar dessas riquezas, muitos ainda vivem na pobreza. O que devemos fazer para que todos tenham uma vida melhor? Jesus olhou para ele e respondeu: O ouro e a prata pertencem ao Senhor, mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O problema não está na terra, mas no coração dos homens. Quando os governantes e comerciantes praticam justiça e compartilham com os necessitados, a nação prospera. Mas quando a ganância toma conta, a terra geme e seus frutos se tornam escassos. O povo se entreolhou. Era verdade que muitos exploravam os recursos naturais sem pensar no bem comum. Então um pastor cristão se levantou e perguntou: Senhor, há muitas igrejas em nosso país, mas também há divisões entre os que pregam tua palavra. Alguns buscam apenas riqueza e status, enquanto outros tentam ser fiéis. Como podemos saber quem realmente te serve? Jesus respondeu com firmeza: Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A verdadeira igreja não é feita de templos grandiosos, mas de corações humildes. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu. As palavras dele foram como uma lâmina cortante. Era hora de a igreja no Gabão refletir sobre sua missão, ser luz e não apenas buscar bênçãos materiais. Então, uma mulher que trabalhava no governo perguntou: Senhor, como podemos transformar nossa nação? Como trazer justiça e paz? Jesus olhou para ela e disse: Começai por vós mesmos. Antes de mudar uma nação, deixai que Deus mude vosso coração. Aquele que é justo no pouco será justo no muito. Se cada um fizer sua parte com integridade, o Gabão será como uma cidade sobre o monte, que não pode ser escondida. A multidão murmurava entre si. Jesus estava apontando não para soluções externas, mas para uma transformação interior. E ele ainda tinha mais a revelar. O Gabão precisava entender sua missão espiritual no mundo. O povo refletia sobre as palavras de Jesus. Ele não estava apenas apontando problemas, mas revelando um propósito maior para o Gabão.
Foi então que um ancião da tribo Maiene, conhecido por sua sabedoria, se aproximou e perguntou: Mestre, nossa terra tem muitos espíritos e crenças antigas. Muitos ainda buscam respostas na feitiçaria e nos costumes dos antepassados. Como podemos discernir entre o que é verdadeiro e o que nos afasta de Deus? Jesus olhou profundamente nos olhos do ancião e respondeu: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nenhuma outra força, tradição ou espírito pode trazer salvação, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que querem servir a Deus devem abandonar as trevas e andar na luz. Um silêncio profundo tomou conta da multidão. As palavras de Jesus confrontavam práticas enraizadas há séculos, mas também traziam uma oportunidade de libertação. Foi então que um jovem missionário falou: Senhor, sentimos que o Gabão tem um chamado especial, mas como podemos saber qual é nossa missão para o mundo? Jesus respondeu com um sorriso: Gabão, eu te plantei como uma terra fértil, e muitos têm vindo a ti. Mas agora é tempo de tu te levantares e ires ao mundo. A luz que recebeste, não a guardes apenas para ti. Sede uma nação de testemunho, enviando mensageiros do Evangelho para além de tuas fronteiras. Pois aquele que compartilha a palavra será como uma árvore que dá frutos em toda estação. O povo olhou ao redor. Até aquele momento, poucos pensavam no Gabão como um país missionário. Mas agora Jesus estava dizendo que sua fé deveria alcançar outros povos. Então uma mulher idosa, que havia perdido filhos em tempos difíceis, perguntou com a voz embargada: Senhor, e aqueles que sofrem? Muitos perderam suas famílias, muitos choram em silêncio. O Senhor se lembra deles. Jesus se aproximou dela, segurou suas mãos e disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu vejo cada lágrima, cada dor escondida. Mas eu vos digo, o tempo de restauração chegará. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Confiai em mim, pois eu estou convosco até o fim dos tempos. A emoção tomou conta do povo. Jesus não apenas os chamava para uma missão, mas também os consolava em suas dores. E ele ainda tinha um último recado para dar, um chamado definitivo ao Gabão. O sol já começava a se pôr sobre Libreville, e a multidão sabia que aquele era um momento decisivo. As palavras de Jesus tinham sido como fogo em seus corações, chamando-os ao arrependimento, à justiça e a uma missão maior. Foi então que um jovem levantou a voz e perguntou: Senhor, agora entendemos que o Gabão tem um chamado, mas o que devemos fazer para que nossa nação seja transformada? Jesus olhou para todos com amor e disse: Arrependei-vos e voltai-vos para Deus. Pois uma nação que anda em meus caminhos será como uma árvore plantada junto às águas, que nunca deixa de dar frutos. Não olheis apenas para os tesouros da terra, mas buscai o verdadeiro tesouro nos céus. Se o povo do Gabão me ouvir e seguir meus mandamentos, vossa terra será curada e vossa luz brilhará para o mundo. O silêncio tomou conta do lugar. Cada pessoa ali sabia que Jesus estava dando uma escolha: continuar no mesmo caminho ou buscar uma renovação espiritual e moral. Então um líder comunitário se ajoelhou e clamou: Senhor, queremos essa transformação, mas nos ajude a permanecer fiéis, pois o mundo nos distrai e nos faz esquecer tuas palavras. Jesus abriu os braços e declarou: Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, pois aquele que me segue jamais andará em trevas. Agora ide, praticai a justiça, amai a misericórdia e andai humildemente com Deus, pois grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Naquele momento, uma brisa suave soprou e muitos sentiram algo mudar dentro de si. Os olhos do povo estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de esperança. O Gabão nunca mais seria o mesmo. Vers Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.